de Adão ali no Éden. Vamos no capítulo 1, verso de número 27. Gênesis 1, 27 fala assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse, olha só: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, subjugai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre toda criatura vivente que se arrasta sobre a terra. Toda criatura vivente que se arrasta sobre a terra. Amém? Então o intuito de Deus era que o homem dominasse, o homem governasse sobre as coisas. Então o governo foi entregue ao homem. Deus, ele fez, ele planejou, como vocês já sabem, vocês que estudam bem, estudam com o apóstolo já sabem, planejou tudo lá no seu laboratório, de Provérbios capítulo 8, colocou em prática ali, fora do Éden primeiro, porque eu vou provar que Adão foi criado fora do Éden. Depois Deus plantou o jardim e colocou ele dentro do Éden. Amém? Então, aí, a primeira lição para nós é o seguinte: Deus, ele nos chamou para governar. Amém? Não sobre pessoas, mas sobre coisas. Amém? Você não governa sobre ninguém, você governa sobre coisas. Então, para você que não sabe, o Éden era a casa de Adão e de Eva. Então Deus entregou o governo para o homem da sua casa, amém? E o texto diz assim no capítulo 2, vamos lá? No capítulo 2, verso 7 fala assim: Formou o Senhor Jeová, Deus o homem do pó da terra, e insuflou em suas narinas o fôlego da vida, e Adão tornou-se alma vivente. Amém? E plantou o Senhor Deus um jardim, ou seja, ele estava formando Adão, e depois ele plantou um jardim, da banda do oriente do Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Jeová Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore, como vocês sabem, e Deus colocou Adão ali dentro. Adão, é o seguinte, você vai governar sobre esse espaço aqui, amém? Adão, você vai governar sobre esse espaço. Estou te dando o Éden, plantei tudo, presta atenção. Essa é uma condição que o apóstolo pregou ontem. Você não estava aqui, irmão, você perdeu essa mensagem. Depois você vê lá no YouTube. Puxa, que mensagem, mano. Que mensagem, o apóstolo ontem quase pulou lá no teto. Você não tem noção. Estou falando, foi demais. Então presta atenção. Então, segundo aquilo que o apóstolo ministrou ontem, isso é muito sério. Poucas pessoas sabem disso. Que você não precisa, se você vive nessa condição do Éden, você não precisa plantar para colher. Amém? Deus, ele já fez o Éden, já formou tudo, Adão só entrou para usufruir. Entrou para usufruir. Então, se você está na condição do Éden, se você é um homem separado, tem comunhão com Deus, qual era a condição do Éden para Adão? Adão era o seguinte: Adão tinha a sua intimidade com o seu Deus, Adão conversava com ele na viração do dia, e Adão obedecia às ordens que Deus dava para ele. Ele executava as ordens, no outro dia Deus voltava para ver se ele tinha executado as ordens, e dava mais ordens para ele executar no próximo dia, e assim era sucessivamente. Então só vive na condição do Éden, de não precisar plantar para colher, quem obedece às ordens de Deus. Se você não obedecer às ordens de Deus, não tem como você viver na condição do Éden. Então, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, dias difíceis, difíceis na economia, no dinheiro, no trabalho, enfim. Se você conseguir entender esse segredo da condição do Éden, meu irmão, pode ter certeza que não vai te faltar nada. A Bíblia é bem clara. Ontem eu li o texto, a Bíblia é bem clara que Deus é assim. Mateus capítulo 25 fala assim, que quando ele se referiu ao servo mau e infiel, ele falou assim: servo mau e infiel, fosse fiel num pouco e eu vou te lascar agora. E ele falou assim: tu sabes que eu colho aonde eu não semeei. Ou seja, até Deus é assim. Então Deus colocou Adão na condição dele dentro do Éden. Amém? É a condição de Deus, o Éden é a condição de Deus. Deus colocou todas as condições para Adão, e ele vivia assim, governando sobre as coisas e apenas usufruindo daquilo que Deus colocou para ele, Leandro.
Isso é poderoso. Então presta atenção. O dia que você conseguir, o dia que nós conseguimos, vamos me incluir nisso, o dia que nós conseguimos um trabalho, presta atenção, o dia que você conseguir um trabalho, que você não acorde de manhã e fala assim, mais um dia. Pegou aí? O dia que você acordar de manhã, para você ir para o trabalho e não falar assim, vou ter que ir para aquele lugar, estou lascado de novo. O dia que você acordar de manhã e acordar com prazer, o dia que você acordar de manhã e falar assim, não, hoje eu vou para aquele lugar, para aquele trabalho, que na verdade para você não vai ser trabalho. Pegou o segredo? O dia que você encontrar para fazer algo, Lucas Gil, que você ganhe dinheiro, e você nem percebe que você está trabalhando, você está na condição do Éden. Ah, meus irmãos, isso é muito sério, hein? Você não entendeu o que eu disse. Eu estou dizendo para você que você vai conseguir viver isso na sua vida. Você vai conseguir encontrar aquilo que Deus tem para você, você vai conseguir ganhar dinheiro, e você nem vai perceber que está trabalhando, mas vai ser um prazer para você. Essa era a condição de Adão. Adão, ele não plantava, não precisava carpir ou fazer algumas coisas para comer, não. As árvores já estavam criadas para ele comer. Sabe para que ele cavava? Sabe por que ele fazia isso? Quem quer saber? Me pergunte por quê. Para ele encontrar os tesouros. Ah, isso é muito sério. Você sabia que no Éden tinha tesouros? Você sabia que no Éden tinha tesouros? Ah, você não sabia não? Eu vou ler o texto para você. Capítulo 2, verso 11. O nome do primeiro rio era Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Então ele ia lá, ele cavava, ô Léo, ele buscava, ele cavava, não era para comer, era para encontrar os tesouros. Ah, meus irmãos, isso não é demais, fica dando essas coisas de graça aí para vocês, meu. Puxa. Então quer dizer que quando você entra na condição do homem que entrou na posição de governo de Deus, presta atenção, irmão, isso é muito sério. Quando eu falo governo de Deus, estou falando na sua casa também. Você vai ter o prazer de estar na sua casa, prazer de estar com a sua esposa, prazer de estar com seus filhos, você vai ter o prazer de servir a sua casa, você vai ter prazer de fazer tudo isso. Isso não vai ser uma coisa dura para você. E eu custou muito para me aprender isso, eu aprendi. Hoje eu não faço nada, não preciso fazer nada para reclamar, não reclamo mais de nada. Se eu lavar, eu lavo, lavar louça, eu lavo. Hoje eu lavei louça, arrumei cama, lavei a cozinha, fiz um monte de coisa. E eu fiz sem reclamar, por quê? Porque eu aprendi que aquela ali é meu lugar, onde Deus colocou para me governar. Se eu não governar, as árvores vão dizer para o espinheiro governar. E foi isso que aconteceu no Éden. Adão não soube governar aquilo que Deus colocou na mão dele direito. Você pegou aí? Tem muita gente que não governa mais a sua casa, não governa mais a sua família, não governa mais o seu dinheiro, não governa mais a sua profissão. Quem está governando é o espinheiro. Você pegou? O próprio Adão falou para o espinheiro: governe sobre nós. Entendeu? Então o próprio Adão falou para o espinheiro: governe sobre nós. Ele tinha toda a condição, irmãos. Foi Adão que entregou o governo. Eu vou te provar depois aqui no texto que foi Adão que entregou o governo, Leandro, do Éden para a serpente, para Satanás, que estava na serpente. Ele entregou o governo. Deus deu a terra, presta atenção, irmãos. Deus deu a terra para o homem governar. E hoje é uma briga terrível, irmãos. Cá para nós, é uma briga terrível por uma terra. Um monte de gente briga por um pedacinho de terra. Família briga, um mata o outro por causa de um pedacinho de terra. Sendo que o homem foi chamado para governar toda a terra, cara. Foi chamado, Leandro, para governar. Sabe esses milhares de planetas? Se Adão não peca, tem muitos planetas. Sabe o que vai acontecer? Os homens iam governar os planetas. Mas isso deixa para outro dia. Você não sabia não? Ia acontecer isso. Se Adão não peca, se Adão come da árvore da vida, Leandro, ia acontecer igual aconteceu com o Felipe. Sabe de sumir aqui e aparecer ali? Nós ia fazer assim, sumir aqui e aparecer em outro planeta, para governar lá também. É sério, igual acontecia com Elias. Elias de vez em quando também acontecia, sumia e aparecia em outro lugar. Você sabia disso?
Vai acontecer isso quando a gente receber o corpo glorificado. Você vai estar aqui, de repente você vai sumir e vai aparecer lá. O Dragon Ball Z não mentiu não, quando você põe a mão aqui, some e aparece lá. É profético já. É profético, amém? Então presta atenção. Eu estou mostrando para você a importância do governo do homem, amém? Deus entregou na sua mão o governo da sua casa, da sua família, do seu dinheiro, dos seus negócios. Mas a minha pergunta para você é, será que você convidou o espinheiro para governar? Mas pastor, por que você falou do espinheiro? Eu vou te provar, vamos lá. Capítulo 3, verso 17 de Gênesis, fala assim: E a Adão disse, Deus disse para Adão: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por sua causa. Meu Deus do céu. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Por quê? Porque ele falou assim: eu vou entregar o governo para o espinheiro. Olha o verso de número 18: espinhos e abrolhos te produzirá. Olha o governo aqui. Os espinhos e abrolhos agora vai produzir. É ele que vai governar, não é mais você. Então Adão deu de mão beijada para Satanás a terra e o seu governo da sua casa. Então muita gente, meus irmãos, muita gente não sabe desse segredo, que é o próprio Satanás, que Adão entregou nas mãos de Satanás o governo. E ele não sabe disso, Leandro. Ele nasceu, cresceu, tem sua casa, tem tudo, mas quem está governando é o espinheiro, a casa dele, mas ele não sabe disso. Quem está governando os negócios dele, ele é manipulado pelo espinheiro. Porque Adão entregou o governo. Presta atenção. Espinhos e abrolhos te produzirá, e comerás as ervas do campo, ou seja, fora. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Qual foi o castigo de Adão? Qual foi o castigo de Adão? Precisou começar a plantar para comer, e o suor do teu rosto. Por quê? Porque ele já plantava no Éden, ele fazia isso, mas não com necessidade para comer. E outra, a partir de agora ele começou a suar. Suor do teu rosto, ou seja, agora tu vai cansar, infeliz. Agora tu vai se matar para conseguir o pão. Pegou aí? Agora imagine o corpo de Adão antes do pecado, como era. O cabra terrível, fazia tanta coisa. Ainda dava lugar na terra, na sua casa. Com a esposa. Então presta atenção, vamos lá. Que eu vou entrar ainda onde eu quero. Então vamos lá, então Adão entrega o governo. Me prova, pastor, eu te provo. Não precisa abrir, eu só vou ler o texto aqui para você. Lucas capítulo 4, verso 5, diz assim: o diabo o levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um momento de tempo. Verso 6 diz assim: e disse o diabo: a ti te darei todo este poder e sua glória, porque a mim me foi entregue. Então Adão entregou para o espinheiro tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Presta atenção, meus irmãos, isso é sério demais. Então quer dizer que a responsabilidade do governo de entregar na mão de Satanás ou não é minha e sua. Pegou aí? A responsabilidade, você, varão da sua casa, você é responsável. Mas pastor, não, isso está errado, não está. Vou te mostrar outro texto, porque os irmãos que é muito incrédulo. Eu vou te mostrar outro texto que prova para você que o culpado foi Adão. Mas não foi a mulher que entregou o fruto para Adão, mas o culpado foi Adão.
Entendeu que a responsabilidade da sua casa não é, não, a culpa é sua, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, não é culpa de ninguém, a culpa é sua, querido. Deus te chamou para governar, então a responsabilidade é sua. Se o governo for para a mão de Satanás, a responsabilidade é sua. Então aqui o tipo desse julgamento que Deus fez no Éden, é aquilo que Ele vai cobrar de nós nos últimos dias. Ele vai cobrar de você e falar assim: e aí a sua casa, o que eu te entreguei na sua mão? Mas tá louco, pastor? Não. Quando houve destruição em Sodoma e Gomorra, Deus quis livrar a casa de Ló. Deus quis livrar não só Ló, Deus quis livrar a casa de Ló. Mas a casa de Ló não deu ouvidos para Ló. Os genros não deram ouvidos para Ló. A esposa estava mais com o coração lá em Sodoma do que em Deus. Então o que aconteceu? Tudo aquilo, os genros morreram, a mulher se tornou estátua de sal. Por quê? Porque ele não conseguiu governar. Quem estava governando era o espinheiro. Ah, mas Ló era juiz na porta da cidade, na casa dele não era juiz de nada. Então a responsabilidade, nós homens de Deus nessa noite, a responsabilidade é sua, do governo da sua casa. Amém? Você resolve entregar para Satanás ou não o governo. Pastor, me mostra o texto. Eu estou girando na Bíblia hoje. Estou rodando na Bíblia hoje. Me mostra o texto, pastor, que o culpado é Adão. Vou te mostrar o texto, que o culpado é Adão. Deixa eu achar ele aqui só. Vou te mostrar o texto claro. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu achei. Aqui. 1 Timóteo 2,13. Porque Adão foi formado primeiro e depois Eva. Verso 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher. Olha só o texto. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, incorreu na transgressão. No entanto, ela se salvará gerando filhos. E se perseverar com modéstia na fé, no amor e em santidade. Amém? Amém? Então presta atenção. Adão foi formado primeiro. Ou seja, a sua responsabilidade, Adão, é de governar, é de estar. Você que está na frente do negócio. Não tem essa falando, não, a responsabilidade é sua. Não, a responsabilidade é sua. Então vamos entrar. Depois que Adão entrega o governo para Satanás, a partir dali Satanás começa a governar na terra, amém? Satanás começa a governar. E esse reino precisa ser tomado de novo. Amém, meus irmãos? Esse reino precisa ser tomado de novo. E Deus, através de Cristo Jesus, nos coloca na condição de governar de novo, amém? Deus nos coloca em todas as condições que Adão estava aqui. Primeiro, ele fala assim: eu abri um novo e vivo caminho, através do seu sangue. Ou seja, quando ele fala do Éden, do novo e vivo caminho, ele está falando que nós agora podemos entrar em espírito, lá no Éden celestial. Que novo e vivo caminho ele abriu aqui na terra? Não, querido. Porque na verdade ele saiu do templo, do santíssimo lugar. Porque quando o véu se rasga, não é para nós entrar, é para Deus sair. Você não pegou isso. Isso foi muito profundo para você. Eu ficaria assustado para mim. Então quer dizer, quando o véu se rasga, não foi para nós entrarmos. Por quê? Porque a gente não vai no santíssimo lugar hoje. O santíssimo lugar é o seu quarto. Na verdade foi para Deus sair e entrar em você. Pegou? Então presta atenção. Então quando o véu se rasga, Deus coloca nós, através de Cristo, em todas as condições de novo. Primeiro, de voltarmos ao Éden. Ele abre um novo e vivo caminho através do seu sangue. Como? Através do sangue, quando ele vai subir, entregar o sangue, que o Lucas estava falando aqui agora na oferta. Quando ele vai subir para entregar o sangue, os querubins estão lá na frente, a espada flamejante está lá. E os querubins olham, e está lá em Isaías, capítulo 64, se não me engano. Está por aí, que Isaías 60 alguma coisa, está escrito assim: quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com as suas vestes salpicadas de sangue? Os querubins conversando. 63. Os querubins conversando. Quem é esse aí que vem com as suas vestes salpicadas de sangue? Ele entrando lá. E ele está vindo assim: sou eu que venho em justiça, poderoso para salvar. E ele vai lá e entra, passa pelos querubins, é ferido pela espada. E isso tudo em espírito, amém? Para depositar o sangue lá no santíssimo lugar.
Então, quando ele tira os querubins e a espada, ele coloca nós em condição de entrar no Éden de novo, porque aqui em Gênesis capítulo 3 fala que foi colocado os querubins e que foi colocada uma espada na porta do Éden. Pegou aí? Então ele coloca você em condição, então presta atenção, vamos lá. Então você hoje está na condição de novo de entrar no Éden, de viver a condição do Éden, de não se matar, de não falar assim, eu preciso trabalhar hoje, eu estou cansado disso. Não, você não precisa disso. Você tem a condição de viver e desfrutar das bênçãos do Éden, amém? Então